Olá! Então vamos dar início a mais um episódio da nossa websérie Infraestrutura numa perspectiva de 360 graus. O meu nome é Luiz Afonso Sena, sou engenheiro, professor e PhD em transportes, e o episódio de hoje que nós vamos estar abordando as questões de megaprojetos. O que são megaprojetos? Megaprojetos são grandes empreendimentos e a humanidade já presenciou muitos deles. Talvez os maiores mega empreendimentos da história estejam ainda lá há 4.000 anos atrás, as pirâmides, que até hoje estão rendendo e sustentando um país como o Egito, por exemplo. Outros grandes megaprojetos, como o Eurotúnel, que passa o túnel sobre o Canal da Mancha. Mas a definição de megaprojetos é relativamente simples. São projetos, em média, acima de $1 bilhão, que são projetos, por definição, complexos na sua implementação, concepção e implementação. Por quê? Porque eles envolvem múltiplas dimensões. São projetos que impactam profundamente a sociedade, e que envolvem longos períodos de construção, a mobilização de recursos muito grandes e que são projetos profundamente transformadores, exatamente porque impactam milhões de pessoas. Então, hoje, os projetos de infraestrutura aqui no nosso país, por exemplo, eles são praticamente todos esses grandes projetos, todas as concessões que estão sendo feitas de rodovias, portos, aeroportos, saneamento, energia, telecomunicações, são projetos que envolvem mais de $1 bilhão, que seria o equivalente a 5 bilhões de reais. Os investimentos que vão ser feitos ao longo de 30 anos. E que envolvem múltiplas dimensões, como a política, por exemplo. Na política, todo mundo quer infraestrutura. Só que quando tem que reajustar o preço, por exemplo, já fica, não pode reajustar, etc. Ou seja, mas são contratos complexos que precisam ser redigidos. É um convencimento da sociedade da importância daquele ativo, daquela infraestrutura para a qualificação da sociedade. Então, esses projetos eles são altamente impactantes. É claro que fazer projetos com esse nível de impacto, eles também têm alguns problemas que precisam ser superados para que a gente tenha disponível projetos como estes. Por exemplo, muitas vezes tem problemas de licenciamento. Tu precisa mexer na natureza para fazer uma rodovia, tu precisa mexer na natureza para fazer um porto, um aeroporto, que de alguma forma impacta. Então, obviamente que esses estudos todos requerem uma complexidade, ou tem uma complexidade também, que precisa ser considerada quando a gente está pensando em megas projetos. As questões regulatórias, de como é que vai funcionar esse megaprojeto. Ele é um projeto eminentemente público, com recursos públicos. A gente sabe que em países como o Brasil, por exemplo, o orçamento é limitado. Se tem limitações, porque a gente tem múltiplas áreas a serem atendidas que ainda nos deixam dentro da classificação entre os países, como país emergente. O que é um país emergente? É um país subdesenvolvido. Simples assim. Então, para que a gente consiga se desenvolver, nós temos investimentos para fazer, então, nessas grandes áreas, saneamento, energia e tal, as várias áreas que compõem a infraestrutura, e que, para se fazer isso, se precisa ter projetos de grande complexidade, para que possa haver o desenvolvimento econômico. Muitas vezes, esses projetos, esses megaprojetos, às vezes acontece um fenômeno que é muito interessante, que a gente observa, que é o seguinte: os governos erram no custo. Então tem dois fenômenos. Ele subestima o custo, ou seja, diz que o custo é menor do que realmente acaba sendo, e ele subestima a utilização, a demanda. No caso, superestima a demanda. Acha que a demanda vai ser muito maior. E quando se executa o projeto, então alguns projetos clássicos, megaprojetos clássicos, então custaram 5, 6 vezes mais do que foi concebido, e ele é utilizado por uma fração do que tinha sido imaginado. Isso aí a gente precisa levar muito em conta para que a gente não tenha os chamados elefantes brancos. O que são os elefantes brancos?
são grandes empreendimentos que não são usados. Né? Então, em países como a gente, como ainda tem um déficit social enorme, tem gente passando fome ainda neste país, tem gente que não tem habitação decente, que não tem acesso ao saneamento, e tantos desses problemas que nos deixam ainda ser um país do futuro. Então, a gente precisa solucionar esse problema. Então, cada centavo que se investe precisa ser muito bem investido. Por isso que é importante que a gente tenha arranjos econômicos robustos para podermos fazer estes mega projetos e suprir o gap de infraestrutura que o país precisa para ser o país que a gente quer. Então, um exemplo, né, pessoal, usando o que a gente estava, essa parte final que a gente estava comentando agora, né? Nós temos alguns exemplos de elefantes brancos. A Transamazônica é um belo exemplo mesmo. É um mega projeto lá da década de 70, no período militar, em que a ideia era colonizar a Amazônia. Veja como interessante como o mundo muda, né? Hoje seria uma ideia absolutamente inconcebível abrir uma estrada. Quer dizer, talvez não seja tão inconcebível, porque às vezes a gente vê algumas coisinhas ainda acontecendo, como, por exemplo, né, na Foz do Amazonas, o pessoal vai começar a explorar petróleo. Mas, enfim, a ideia lá da Transamazônica era exatamente levar, né, a colonização para lá, a acabar com a floresta. Né? Então, que bom que a gente agora está se dando conta que a gente não pode acabar com a floresta. Outro exemplo, que talvez de um impacto menor, assim, é que todas as regiões do nosso país, a gente olha, às vezes, um viaduto sem estrada, né? Que só serve de abrigo quando está chovendo para os cavalinhos que estão passando aí em volta. Então, isso são exemplos de falta de planejamento, são exemplos de falta de articulação, mas principalmente é jogar dinheiro fora, pessoal. Num país que não pode jogar dinheiro fora, por definição. E aí entra também, complementando agora a questão dos megaprojetos e a questão do custo, e eu vou falar de uma coisa que é muito interessante, que foge um pouquinho, mas é absolutamente vinculado ao assunto, né? Nós temos um economista que morreu há pouco tempo, poucos anos atrás, chama William Baumol. É um grande economista que devia já ter ganho prêmios nobres aí de economia, mas não ganhou. Mas ele produziu um conhecimento e que está consolidado num livro que chama The Cost Disease, que é a doença do custo, em que ele usa o exemplo de uma orquestra. Né? Então, uma orquestra sinfônica, filarmônica, né? E vejam aqui a foto que eu estou, então, apresentando aqui para vocês. Bom, nesta foto a gente pode ver a complexidade que é uma orquestra. Então tem um conjunto grande de pessoas que a compõem e os instrumentos são os mesmos de quando Mozart usava lá no século XVII, XVIII, né, com aquelas composições maravilhosas que nos inspiram até hoje. Então a tecnologia que das várias áreas do conhecimento e infraestrutura em particular, né, barateia o custo, em alguns casos, como é o caso da orquestra e como é o caso de algumas infraestruturas, tu não consegue te apropriar desse ganho de eficiência que a inovação, que a tecnologia trazem. Então, no caso lá da orquestra, muitas vezes tu requer o chamado subsídio, ou seja, eu não consigo só com a tarifa cobrir os custos de manter salários altos, que são músicos. Aliás, é sempre assim na vida, né? Quem tem muito valor custa caro. Então, um grande tocador lá, um músico de oboé, ou um grande violinista, etc., são caros. Né? Então, tu manter uma estrutura cara, tu talvez não consiga cobrir só com o valor do ticket da apresentação. Então, tu precisa aportar investimentos outros. No caso da orquestra, são as fundações, né? Então tem praticamente todas as grandes orquestras do mundo, inclusive as brasileiras, e temos bons exemplos de orquestras aqui no Brasil, né? Elas são mantidas num misto de cobrança de ingresso com patrocínios e arranjos financeiros promovidos por esta fundação. No caso da infraestrutura, em muitos projetos, só a tarifa não consegue cobrir todos os custos para investir na implantação de novos ativos, né, na manutenção e na operação. Então, muitas vezes, o governo tem que ser sócio. São as chamadas PPPs, parcerias público-privadas,
que são fundamentalmente projetos que não conseguem se manter apenas com a tarifa. Que, no caso das concessões, o projeto consegue se manter só com a tarifa, né? Então, às vezes acontece, aqui no Brasil isso tem acontecido com uma certa frequência, é que os governos se animam e querem colocar todas as obras que no setor público não conseguiria fazer dentro de uma concessão. É óbvio que isso aí impacta demasiadamente no custo e acaba, eventualmente, até inviabilizando algumas dessas concessões. E agora, dentro desse contexto ainda, então eu mostro um exemplo do que seria um grande projeto, bem rapidamente mostrando para vocês, que é um projeto que está sendo construído ou tá na Dinamarca, né? E conectando a Dinamarca com a Alemanha. E, fundamentalmente, é um projeto sob o mar. Então, nessa imagem agora, que eu estou mostrando para vocês aqui, dá uma ideia do que é. Então, é um túnel sob, né, parecido com o Eurotúnel, que vai conectar a Dinamarca e a Alemanha, passando abaixo do nível do fundo do mar, né? Então, é um grande túnel que vai ter lá, então, vias, uma rodovia, vai ter ferrovia, né? E é um projeto típico do que a gente está chamando de megaprojetos. Por quê? Porque ele custa 8 bilhões de euros, né? E que está sendo construído, e a expectativa é que em 2029 ele esteja pronto e vai alterar profundamente toda a atividade econômica nesta região entre a Dinamarca e a Alemanha. E encaminhando já agora para o final o nosso episódio, né? O país, o Brasil, ele vai fazer parte de um seleto grupo de países, né, que vão ser responsáveis pela maior parte do PIB do mundo até 2050. Então, o papel do Brasil é de ser protagonista. Então, o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, a Indonésia, o México e a Turquia vão ter mais ou menos, né, o dobro, se não mais, do que os países que atualmente são os países mais ricos do mundo, até 2050. Isso é um estudo interessante que a PwC, a consultoria, fez, né, em 2014, e que tudo está mostrando, né, que o PIB dos países do G7 e do E7, então o G7 são os países mais ricos hoje, e o E7 são os países mais ricos em 2050. Né? Então alguns dos que hoje não vão estar e o Brasil vai estar. Mas fundamentalmente o nosso papel no contexto global vai ser muito importante. E a infraestrutura é um item central para isso. Finalizando, a dica que eu deixo do nosso episódio de hoje é bem simples, clássico, tradicional, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né? É o quadro Retirantes, de Cândido Portinari, que é um quadro de 1944, está exposto lá no MASP, né? Então é acessível para quem está em São Paulo ou quem vai visitar São Paulo, mas eu recomendo profundamente, porque ele lembra para a gente o caminho que nós temos que trilhar. Tem muita gente, pessoal, passando fome, tem muita gente passando trabalho na vida, e não é esse o destino do ser humano. Então fica essa dica para nos lembrar sempre que temos muito a fazer. Pessoal, o número, que é aquele número que a gente menciona em todos os nossos episódios, né? O número de hoje é $180 por tonelada. Que número é esse? É 180 dólares por tonelada de dióxido de carbono, sabe? O famoso CO2. Este número, pessoal, ele precisa entrar nas contas quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de megaprojeto, quando fala de qualquer coisa associada com impacto ambiental. Ou seja, nós precisamos levar para uma equação econômica, e este é um número que a Agência de Proteção do Meio Ambiente lá dos Estados Unidos, no Brasil a gente tem alguns números também nossos aqui, mas é quanto equivale uma tonelada, do ponto de vista econômico, uma tonelada de monóxido, de dióxido de carbono. Né? E quando a gente faz as avaliações econômicas, a gente precisa. Esse é um benefício. Então, projetos que reduzam as emissões, eles são contemplados como sendo um benefício em que
o número de toneladas que ele vai economizar de CO2, multiplicado por este valor, é o benefício para a sociedade. Bom, pessoal, então, nosso episódio de hoje a gente falou sobre megaprojetos, demos essa navegada aí sobre a complexidade, etc., né? Então, eu agradeço a todos a estarmos juntos aí neste episódio e já convido para que no próximo episódio estejamos também juntos. Até lá!